Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de crimes em espécie. Eu quero falar especificamente sobre 3 crimes com vocês: exercício ilegal de medicina, charlatanismo e curandeirismo. Vamos falar um pouquinho de cada um. O artigo 282 do Código Penal vai descrever o tipo do crime de exercício ilegal de medicina, arte dentária e farmácia. O código é de 1940, por isso que é arte dentária. E o tipo diz o seguinte: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista, farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. É isso, né? Você acorda de manhã e fala: bom dia, eu sou programador de computador, mas agora eu vou colocar um jaleco, pendurar uma plaquinha lá na frente. Estou curando doença de pele. Estou curando enxaqueca. E você começa a prescrever remédio. Isso é exercício irregular da medicina e isso é um crime que vai receber as devidas punições. Qualquer pessoa, qualquer um, é sujeito ativo desse crime. E o sujeito passivo não é uma pessoa que eventualmente foi enganada por aquele falso médico ou falso dentista. O sujeito passivo desse crime é toda a sociedade. Porque quando a gente tem uma pessoa que está exercendo ilegalmente a medicina, eu coloco em risco toda a sociedade que se sujeita eventualmente a ser atingido por aquele falso médico, falso dentista ou falso farmacêutico. Também, o objeto jurídico que vai ser tutelado nesse crime é a saúde pública. Eu quero que as pessoas tenham a sua saúde cuidada por quem efetivamente está habilitado para isso. Nesse crime, além de imposição de pena, que pode ser de prisão, a gente ainda tem a possibilidade de imposição de multa, na hipótese em que o crime é praticado mediante pagamento. Então, se eu pago por aquele serviço ainda, eu vou impor, além da prisão, a pena de multa. Quando a gente está falando de charlatanismo, a gente está falando de um crime que é tentar ludibriar a pessoa que está ouvindo. Então, o artigo 283 vai tipificar o crime de charlatanismo, dizendo que pratica esse crime quem inculca ou anuncia cura por meio secreto ou infalível. Olha só, tem uma pílula que é capaz de curar, de eliminar totalmente o vírus do HIV do seu corpo. Eu tenho uma pílula que vai fazer nascer de novo cabelo em careca. Eu tenho uma pílula que vai fazer com que a unha encravada simplesmente desapareça. Enfim, eu vou anunciar um remédio milagroso que vai curar uma doença. E isso é grave, né? Porque as pessoas se ludibriam com isso e colocam sua saúde em risco. Aqui nesse crime também, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Qualquer pessoa, independente de qual seja a sua função, sua profissão, seu lugar, sua renda, ela pode simplesmente começar a anunciar. Ainda mais com a internet, né? Todo mundo pode anunciar o que quiser. Se faz isso, se anuncia curas milagrosas, infalíveis, ou curas por um remédio que você não consegue descrever quais são as substâncias, a gente está diante desse crime de charlatanismo. Também aqui, o sujeito passivo é a sociedade como um todo, que está exposta àquela propaganda e colocada em risco o jeito, né? A possibilidade de falar: caramba, então será que se eu tomar aquela pílula de repente? Então a gente está ali, toda a sociedade, e o objeto jurídico é a proteção realmente da saúde pública. Aqui também pode ter imposição de multa ou de prisão quem faz isso. E o terceiro crime é o crime de curandeirismo. Ele está previsto ali no artigo 284 e ele é descrito em 3 possibilidades. A primeira, a pessoa que prescreve, ministra, aplica habitualmente qualquer substância, ou uma pessoa que, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, busca aplicar cura, ou uma pessoa que faz diagnósticos. Se a pessoa faz isso, tem essa condição, é uma questão meio mística, assim, né? Eu crio ali um consultório místico, vou impor as mãos, começo a fazer diagnósticos, começo a
prescrever ali umas tinturas, uns xaropes. Isso vai configurar esse crime de curandeirismo. A medicina, a ciência curativa, ela é exercida por pessoas habilitadas. Se elas são pessoas habilitadas, eu não posso criar esse ritual místico dizendo que eu vou curar simplesmente por impor as mãos e fazer com que as pessoas acreditem que efetivamente estarão curadas. Elas não estarão curadas e ainda mais elas se sujeitarão ali a ter um agravamento da doença por falta de tratamento. Então, se quer evitar com esse crime, se quer proteger a saúde pública, na medida em que eu protejo as pessoas de serem enganadas, de serem tratadas por falsos medicamentos ou por falsos rituais ali, acreditar que aqueles rituais podem, eles por si, curar doenças graves. Então, é importante o objeto jurídico que o Código Penal protege quando ele está falando do crime de curandeirismo, é justamente esse, de proteger, de evitar que a pessoa seja enganada. Curandeirismo também pode ser exercido por qualquer pessoa. O sujeito ativo desse crime é absolutamente qualquer um. Qualquer um que resolve praticar essas condutas está cometendo o crime de curandeirismo. Eu não preciso de nenhuma formação específica, não é um crime profissional, não é um crime personalíssimo, a gente está falando de um crime que qualquer pessoa pode cometer. O que tem de comum entre esses três crimes? Os três crimes são crimes habituais. Não é porque, eventualmente, eu fiz uma peça de teatro e disse que era médica que eu estou praticando o crime de exercício irregular de medicina. Não é porque eu coloquei ali um incenso dentro da minha casa que eu estou praticando o crime de curandeirismo. Não é isso. Esses crimes, eles precisam que isso seja feito ao longo do tempo, né? Que eu tenha essa habitualidade, essa rotina, eu criar esse ambiente ali em que eu estou praticando esses três crimes. Isso coloca em risco a sociedade à medida em que as pessoas começam a serem enganadas e passam a correr esse risco de não se cuidar porque acham que essa situação, essas pessoas estão efetivamente trabalhando na sua cura. Então a gente precisa, o direito penal entende que isso é grave, então pune com pena, inclusive, de prisão quem pratica qualquer um desses três crimes.